Olá pessoal, meu nome é Márcia, eu sou analista de qualidade de vida da Escola Senai Roberto Simonsen e hoje, dentro da Semana Tecnológica Virtual, dessa vez, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei do Aprendiz. É uma lei que surgiu no ano 2000 e veio com o objetivo de regulamentar o trabalho dos jovens e atender também a demanda da indústria. Bom, a lei do aprendiz, ela é uma lei muito extensa, que tem uma série de observações, parágrafos, que precisa ser lida com muita atenção, com muita calma. Porém, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas questões que são mais relevantes, aquelas que normalmente as empresas, os alunos nos procuram, diariamente para solicitar orientação. Então nós retiramos algumas questões mais relevantes, que nós consideramos mais relevantes, e vamos falar um pouquinho delas hoje. E caso depois, ao final, vocês tenham alguma dúvida, queiram saber um pouquinho mais, eu vou deixar meu telefone, meu e-mail, eu posso encaminhar para vocês a lei na íntegra, posso encaminhar também o manual de orientação à empresa, que nós entregamos para todas as empresas que querem contratar aprendiz, e me coloco à disposição para que vocês possam conversar também. Bom, vamos lá. Aprendiz, o que define ser aprendiz? É o jovem que tem entre 14 e 24 anos e que está matriculado num programa de aprendizagem. Essa é a definição básica. Lembrando que esse jovem, ele tem esse limite de idade para a pessoa que não tem deficiência. Se a pessoa tiver alguma deficiência, ou seja, PCD, a lei de cotas ela permite que não exista esse limite de idade. Então não há uma faixa etária determinada para a pessoa com deficiência. Ela pode ter mais de 24 anos, em alguns casos também pode ter menos de 14 e até ingressar em alguns cursos de aprendizagem e iniciar o programa de aprendizagem dentro da empresa. Bom, como é que se define essa cota de aprendizagem? Primeiro, o Senai, a função dele é orientativa. Quem determina e que passa essa informação para as empresas são as secretarias regionais do trabalho, que normalmente as empresas já conhecem, já sabem, quem é o contato dessa secretaria, porque é ela que faz todo o trabalho junto aos funcionários nessa questão de regulamentação legal. Então, caso tenham dúvidas com relação a essa questão, vocês vão procurar a Secretaria Regional do Trabalho ou o próprio setor da empresa de contabilidade ou arrecadação para verificação. Então, como saber, basicamente, se a minha empresa ela é ou não contribuinte? A empresa tem que ter pelo menos 7 funcionários registrados, empregados, e no mínimo ela vai contratar 5% e no máximo 15% do número de funcionários de aprendizes. Ou seja, se a empresa atender esse número mínimo, mesmo que às vezes a empresa fale, mas eu sou uma empresa de pequeno porte, se ela tiver pelo menos 7 funcionários, ela vai entrar aí nessa porcentagem de 5 a 15% do número de funcionários, que é o que é determinado para que contrate os aprendizes. Mas aí eu queria saber, porque a minha empresa ela tem um número legal de funcionários, tem mais de 7 funcionários, porém ela não é beneficiária, ela não é contribuinte, Então como é que a gente vai verificar essa parte? Para que haja essa contratação, a empresa precisa realmente ser contribuinte, por isso que eu disse a vocês que vocês devem consultar ou o setor de arrecadação ou o setor de contabilidade da empresa, que essas informações normalmente constam lá. Bom, uma outra questão importante que surge sempre a dúvida: eu quero contratar um aprendiz ou eu quero contratar um estagiário? Então, frisando, são coisas diferentes. O aprendiz é esse jovem que eu acabei de falar e que atende à legislação trabalhista. Ele vai entrar na empresa para cumprimento de uma cota, é lógico, tem todo um programa de aprendizagem, que está envolvido junto à instituição de ensino, porém, a natureza dele é essencialmente trabalhista. Ele vai atender a cota de aprendizagem que a empresa precisa cumprir para que ela não seja multada. O estágio é diferente, a natureza do estágio ela é completamente educativa, então ela está vinculada ao curso que ele realiza, ou técnico ou curso superior, e a empresa vai oferecer essa oportunidade para que ele possa se aprimorar aí nas questões práticas dentro do curso que ele realiza. Então, são coisas diferentes. Se eu contratar um estagiário, eu não atendo a cota de aprendizagem, certo? Uma outra questão que também surge sempre: qual deve ser a duração máxima de um contrato de aprendizagem? Bom, a duração máxima ela é de 2 anos, que é o tempo que o curso de aprendizagem normalmente dura. Se a empresa contratar esse aprendiz no primeiro semestre,
Esse aprendiz irá ficar até o término do contrato dele por 2 anos. Mas se a empresa contratar no segundo, no terceiro ou no quarto semestre, esse período vai ser proporcional ao tempo que ele foi contratado, sempre obedecendo o término do curso tem que ser igual ao término do contrato, não pode ultrapassar isso. Se o contrato do aprendiz der continuidade, mesmo sem o aluno estar cursando, né, na unidade Senai, esse contrato ele é inválido e a empresa pode ser multada porque o aluno não está matriculado no programa de aprendizagem. Qual é a jornada desse aprendiz, né? Quanto tempo ele deve ficar dentro da empresa ou dentro do Senai? O contrato de aprendizagem ele tem 2 possibilidades, ele pode ser de 4 horas ou de 8 horas, não mais do que isso. Se ele for um contrato de 4 horas, o aprendiz ele vai permanecer apenas no Senai, realizando atividade teórica e prática. Ele pode ser maior ou menor de idade. Essa é uma opção que a empresa pode fazer, ela cumpre a cota de aprendizagem também, mas ele não vai realizar a parte prática na empresa. Se o aprendiz ficar 8 horas, então 4 no Senai e 4 na empresa, pode ser dessa forma? Pode. As empresas optam muitas vezes por fazer dessa forma porque ela já tem um programa estruturado de aprendizagem em que esse aluno ele vai ser preparado, inclusive, para quando ele terminar o curso, ele até possa continuar na empresa como um empregado, um funcionário efetivo daquele estabelecimento. Então, qual a diferença básica desses 2 tipos de contrato? A primeira, para que o aluno faça esse contrato de 8 horas, ele precisa ser maior de idade, justamente porque ele vai estar atuando dentro da empresa, né, fora das dependências do Senai. Então, exclusivamente ele tem que ser maior. E também haverá um tutor. Esse aprendiz que está dentro da empresa as outras 4 horas, ele precisa ter um acompanhamento específico das atividades dele, tanto dentro do Senai, do professor, mas também dentro da empresa de um tutor. Esse tutor é um profissional da empresa, que é da área que esse aprendiz vai atuar, que é capacitado, treinado e certificado pelo Senai, e após esse treinamento ele vai estar apto para acompanhar as atividades daquele aluno, baseando-se nas atividades, lógico, do plano de curso que aquele aluno está realizando, certo? Para que essa tutoria, essa atividade aconteça, será elaborada uma guia de aprendizagem, que também é com o auxílio do Senai, para que quando a fiscalização solicitar, né, todas as atividades que esse aluno realiza, tudo isso esteja descrito nessa guia de aprendizagem. Então, basicamente, a diferença é essa, ser maior de idade e ter a tutoria. Com relação à questão salarial, muitas empresas perguntam, mas tem vantagem, tem desvantagem? Bom, a remuneração do aprendiz, ela é baseada no salário mínimo hora, no nosso caso, no salário mínimo federal. Se esse aprendiz é contratado por 4 horas, é lógico, a remuneração vai ser um pouco menor. Se for por 8 horas, a remuneração é maior. Isso, em tese, é o que diz a lei do aprendiz. Mas suponhamos que tenha um acordo coletivo ou uma convenção sindical dentro da sua empresa que diga que esse aprendiz ele tem direito a receber um salário ou benefícios que tenham uma condição melhor do que esse salário mínimo hora. É isso que vai pesar mais, é isso que a empresa vai ter que atender. Então, muitos aprendizes às vezes não realizam as 8 horas, só fazem as 4 horas, mas eles acabam recebendo um salário que é praticamente igual de um funcionário que está iniciando dentro da empresa. Por quê? Porque a convenção sindical, ela diz que esse aprendiz irá receber de acordo com o piso da categoria ou de acordo com uma outra condição mais benéfica. Essas informações mais detalhadas sobre o salário vocês encontram detalhadamente também lá na Lei do Aprendiz, que depois eu posso encaminhar para vocês no manual, como eu já havia informado. Uma outra questão ainda com relação à remuneração é sobre os benefícios. Surgem muitas dúvidas com relação a essa questão do benefício. O que eu tenho ou não que pagar para esse aprendiz além do salário? Bom, a legislação ela prevê que os aprendizes devem receber o vale-transporte, referente ao deslocamento dele do Senai para casa ou do Senai para a unidade, para o local onde ele vai realizar a parte prática, certo? Dependendo do tipo de contrato. Porém, esse vale-transporte, na maioria das vezes, os aprendizes não querem. Então, a própria empresa, quando o aluno inicia, ela já solicita que ele preencha ali um formulário que ele não tem interesse naquele vale-transporte, abrindo mão. Porque muitas vezes ele já tem o bilhete escolar, ele já tem o desconto na passagem porque ele é estudante, então para ele não é interessante solicitar o vale-transporte, ter desconto no salário dele. Então, essa é uma opção que vocês podem dar para ele, vocês devem oferecer. Mas se ele disser que ele não quer, é só ele assinar um formulário abrindo mão.
Outros benefícios, como assistência médica, vale refeição, vale alimentação ou qualquer outro que a empresa ofereça aos funcionários, seguem o mesmo princípio do salário. Se houver alguma especificação na convenção sindical, ele irá receber. Se não houver, é só o transporte e o salário mesmo. Com relação à extinção do contrato de aprendizagem, como é que funciona, né? Como é que eu posso terminar antes, eu não posso, esse contrato ele tem um momento certo para ser extinto ou não? Como nós falamos anteriormente, as duas possibilidades principais para ele se extinguir, que são as mais naturais, é o término, né, do tempo de duração, então terminou o curso de aprendizagem, o contrato também é extinto, ou se esse aprendiz completar 24 anos. Às vezes ele está ainda no período do curso, ele ainda está no terceiro ou ainda está no quarto semestre, mas ele já completou 24 anos, porque ele entrou um pouquinho mais tarde aí no processo de seleção. E aí, se acontecer isso, o contrato tem que ser extinto, porque, como eu disse, a data limite são 24 anos, salvo na condição de pessoas com deficiência. Mas no padrão, a data limite são 24 anos. E as possibilidades desse contrato ser extinto antes do período que está previsto lá e que foi assinado? Bom, se esse aprendiz tiver um aproveitamento escolar baixo, um desempenho insuficiente dentro do Senai e acabar perdendo o semestre, ou pelo aproveitamento ou até por excesso de faltas, né, por faltas injustificadas, o Senai vai encaminhar para essa empresa um e-mail informando que aquele aluno está reprovado, quais foram os motivos daquela reprovação, e aquele e-mail vai servir como um documento para que essa rescisão seja antecipada. Por quê? Porque ele não atendeu aí os requisitos para aprovação dentro do Senai. Como um contrato é vinculado à questão da aprendizagem, se ele é reprovado no Senai, automaticamente ele pode também ter o contrato extinto na empresa. E a outra situação é se o aprendiz pedir. Então, muitos aprendizes às vezes arrumam um outro emprego, ou vão mudar de cidade, ou eles vão mudar de curso, não importa. Eles solicitam o cancelamento da matrícula no Senai, automaticamente eles também vão solicitar o cancelamento da empresa. Ou vice-versa, solicitam que a empresa cancele o contrato deles inicialmente, e se esse aluno foi oriundo da empresa, né, ele veio indicado pela empresa, automaticamente também esse contrato pode ser extinto. Uma outra situação importante que as empresas costumam nos questionar, ainda falando sobre a questão de benefícios, né, e de direitos aí do aprendiz, a questão das férias. As férias, elas são direito do aprendiz, ele obrigatoriamente vai ter essas férias depois do período de 1 ano, como qualquer funcionário. A única observação é que essas férias têm que ser coincidentes com o curso de aprendizagem, com o período do curso de aprendizagem ou com o período do curso do ensino médio. Então, normalmente isso não é um problema, porque nós acabamos parando, os recessos são sempre no meio e no início do ano, então as datas batem com a do ensino médio, né, que eles já estão realizando. Porém, as empresas sempre precisam pedir para nós o calendário com antecipação para que elas possam se programar com relação às férias dos aprendizes e permitam que eles tirem essas férias no período em que eles estão também de férias aqui no curso no Senai. Uma outra informação importante, com relação ao procedimento fiscalizatório. Muitas empresas questionam se o Senai irá até a empresa, se vai acompanhar esse processo, se vai aplicar alguma multa, se a empresa não contratar o aprendiz ou coisa parecida. Não. Como eu disse, o papel do Senai é orientativo, então nós estamos aqui para orientar as empresas sobre como proceder e também para encaminhar os alunos. Quem faz a fiscalização, volto a repetir, é a Secretaria Regional do Trabalho. São elas, as secretarias, que vão até as empresas e solicitam aí a documentação para saber se está tudo em ordem. Cada empresa é de uma forma, tem empresas que a secretaria faz essa fiscalização a cada 6 meses, às vezes uma vez no ano, às vezes a cada 3 meses, depende muito da secretaria regional. Mas normalmente os documentos que são pedidos é o contrato de aprendizagem, a carteira de trabalho, no caso dos contratos de 4 horas, e no caso de 8, além desses 2 documentos, a empresa solicita também a guia de aprendizagem, que é o documento que eu disse a vocês que tem que constar as atividades que esse aprendiz realiza lá dentro daquele estabelecimento. Eu acredito que com relação a essas informações sobre a empresa é isso, né? Eu falei, como eu disse, basicamente o que surgem de mais dúvidas, mas eu estou à disposição caso vocês queiram conversar mais especificamente sobre algum desses assuntos. Só para a gente finalizar, eu vou frisar um pouquinho aqui sobre os nossos processos seletivos.
Então, para que esses alunos ingressem dentro do programa de aprendizagem aí da empresa, para cumprimento da cota, ele tem que estar matriculado ou num curso de aprendizagem industrial ou num curso técnico. Tanto um quanto o outro atende aí a cota. A diferença dos dois cursos é que na aprendizagem industrial, o critério para ingressar é a escolaridade, a idade e também a escolaridade, mas principalmente a idade. Já no curso técnico, o critério principal é a escolaridade. Então, normalmente, os alunos do curso técnico são alunos mais velhos, maiores de idade, que já podem realizar aí a parte prática. A título de informação, os cursos de aprendizagem industrial da nossa unidade são o eletricista de manutenção eletroeletrônica, o mecânico de usinagem e o mecânico de manutenção. São esses três que nós teremos para o primeiro semestre de 2021. O processo seletivo já está aberto, os candidatos deverão fazer a inscrição pelo site. A inscrição é de 16 a 30/11 para os candidatos encaminhados por empresa, ou seja, aqueles indicados por vocês para realizarem o processo de seleção e depois continuarem já na empresa como aprendizes, e também aqueles encaminhados pela comunidade, caso a empresa queira contratar depois, também podem se inscrever, porém a inscrição ainda vai ser no ano que vem, de 15 a 20 de janeiro de 2021. E aí os candidatos também entrarão no site da nossa escola, farão a inscrição também de forma online, tudo de forma online, e a partir da avaliação das notas, nós conseguiremos ter aí os candidatos que vão iniciar. Os cursos técnicos que nós temos disponíveis para o ano que vem são mecatrônica, eletroeletrônica, mecânica e redes de computadores. As inscrições também são de 16 a 30/11, agora do mês de novembro, também pelo site. E aqueles candidatos que tiverem interesse, tanto indicados por empresa como da comunidade, é esse período que eles têm para realizar essa inscrição. Bom, pessoal, é isso. As informações que eu tinha para passar a vocês são essas. Volto a repetir, caso vocês queiram qualquer outra informação, queiram detalhar algum assunto, basta entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui depois na tela o meu telefone e o meu e-mail para que vocês possam ter esse acesso. Muito obrigada pela atenção e espero que tenha sido útil a informação. Obrigada.